paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, estamos aqui para darmos continuidade às nossas lições bíblicas. Desta feita, estaremos aqui desenvolvendo a temática da 11ª lição desse trimestre. Trimestre este, que é o segundo de 2020 e que tem a temática expressa nas seguintes palavras: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Queridos irmãos, para iniciarmos esse momento de ensino, que é também um culto a Deus, iremos aqui iniciar tudo orando e também louvando a Deus com a canção de adoração. Portanto, oremos ao Senhor. Pai de amor, Deus de misericórdia, queremos inicialmente louvarmos o teu santo nome, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes e ainda irás fazer. Queremos manifestar a nossa gratidão por estarmos na tua casa, que aqui está vazia de pessoas, mas plena da tua presença, já que tu estás conosco, já que tu nos auxilias, especialmente neste momento tão difícil pelo qual a humanidade, pelo qual os brasileiros têm passado. Deus querido, nós rogamos que venha da tua parte manifestada sobre as nossas vidas uma grande providência de milagres e maravilhas, e que depois de tudo isso vivenciemos um grande avivamento da tua parte. Manifesta a tua glória, socorre por ora aqueles que estão em dificuldades e ajuda-nos neste momento em que estaremos ministrando lições a partir da tua santa palavra. Fica conosco, ilumina aqueles que irão receber esse ensino para que venham ser edificados espiritualmente. Assim, gratos te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Eu quero convidar a você para que seja aberta a sua harpa no hino de número 144. Esse hino, amados irmãos, tem por título Vem Assembleia de Deus. É bem sugestivo esse hino, já que já estamos sonhando, já estamos imaginando, já estamos desejosos de quando tudo isso aqui voltar, estarmos na presença do nosso Deus, louvando, bendizendo nessa casa de adoração a Ele que é digno de todo louvor. Então você, por hora, pode louvar em casa, me ajudando nesta adoração que nós, nesse momento, vamos ofertar ao nosso Deus. Louvemos, então. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e a lira entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem,
Vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, que um dia nos permitirá estarmos aqui reunidos, louvando o seu bendito e eterno nome. Amados e queridos irmãos, temos a 11ª lição desse trimestre, que é o segundo trimestre de 2020, e o título que nós encontramos aqui é Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Olha bem, está-se a afirmar aqui que a fé tem atributos. A genuína fé cristã, ela, portanto, se enche de características, se evidencia pelas suas características: humildade, mansidão e longanimidade, que daqui a pouco iremos ver que isso se reflete na ideia dessa fé exercida num contexto de unidade que é a igreja, aquela unidade que reuniu judeus bem como gentios em um só corpo, aquele que tem Cristo por cabeça. O sumário da lição de hoje, assim podemos expor: texto áureo, que é onde nós iremos ter o nosso referencial de onde vamos partir nesta lição, a verdade prática com um ponto central, a leitura bíblica em classe que iremos aqui realizar em 2 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o objetivo geral e objetivos específicos, o comentário que iremos desenvolver passando por introdução, pela temática de para haver unidade é preciso humildade, bem como pela temática para haver unidade é preciso mansidão, ainda a temática para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Por fim, iremos concluir e, para terminar a nossa lição do dia de hoje, vamos orar ao nosso Deus e ministrar a bênção apostólica. Vamos à leitura do texto áureo, que se encontra na carta que estamos a estudar nesse trimestre, qual seja a carta de Paulo aos Efésios. Alguns dizem carta de Paulo para a igreja da Ásia Menor, para as várias igrejas da Ásia Menor. Então, vamos ter o texto áureo encontrado nesta carta, mais precisamente no capítulo 4, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Palavras do apóstolo Paulo, inspirado que foi pelo Espírito Santo, enquanto estava preso. Mas estando preso, ainda assim de longe, ele se preocupa, ainda assim de longe, ele envia uma carta, ele envia uma epístola para que fossem orientados aqueles que um dia estiveram sob os seus cuidados ali em Éfeso ou na região da Ásia Menor. Vamos à verdade prática agora? E com um ponto central, vamos estar fechando essa primeira parte, né? A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Meus irmãos, essas 3 palavras estão muito próximas umas das outras. Eu posso dizer que andam de mãos dadas, porque expressam realidades que andam de mãos dadas. Então, essas palavras
cujos comentários iremos daqui a pouco desenvolver, já nos toca profundamente o coração nesse primeiro momento. Vamos ao ponto central. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Amados irmãos, a atuação conjunta dessas três palavrinhas na prática vão dar o sentido de uma igreja verdadeira, daquilo que forma aquela unidade que tanto nos foi falada nas lições passadas pelo apóstolo Paulo, quando ele remete-nos à ideia de que Cristo, ele vem e une os povos que estavam um dia separados, aqueles que eram judeus em relação aos que eram gentios. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. E eu quero convidar você, primeiramente, a abrir a sua Bíblia, acaso você não o tenha feito ainda, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 4. E depois você já deixa aí separado na sua Bíblia, para lermos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Vamos ao primeiro texto de leitura bíblica referencial em classe. Diz assim a Escritura Sagrada: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Amém, meus irmãos? Vamos agora para a segunda leitura que havemos de fazer, que é o que se encontra na Epístola de Paulo aos Colossenses. E assim nos diz a palavra do Senhor, que foi na boca de Paulo inspirada. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém, meus irmãos? Lemos, portanto, esse trecho da palavra de Deus, palavras de Paulo inspiradas por Deus, dirigidas aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 até o versículo 12, assim registra a palavra do nosso Deus. Vamos aos objetivos, tanto geral como os específicos desta lição. O objetivo geral assim nos diz: mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Vamos ao primeiro objetivo específico: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Amados irmãos, quão poderosa é a palavra de Deus. Tão poderosa essa palavra que nos confronta e não apenas nos traz ensinos,
do ponto de vista teórico, mas também nos traz ensinos do ponto de vista práticos, porque seremos evidentemente e completamente cristãos nesta medida que está aqui estipulada na palavra de Deus. Essa medida que passa por mansidão, que passa por humildade, que passa por longanimidade. E isso não somente por falarmos, mas também por vivermos essas virtudes da parte de Deus nas nossas vidas. Vamos então iniciar os nossos comentários, e eu quero aqui passar pela introdução a tais comentários. Pois bem, quando nós olhamos para a lição passada, verificamos que Paulo estava fazendo uma oração intercessória em prol daqueles crentes que habitavam na região de Éfeso ou da Ásia Menor. Paulo termina a sua oração e, ainda inspirado pelo Espírito Santo, Paulo começa a desenvolver uma série de 6 exortações, das quais apenas uma hoje vamos falar ou desenvolver nesta lição, certo? Então, Paulo, ele desenvolve 6 exortações, 6 formas de aconselhamento, de uma forma a confrontar aqueles cristãos, para que eles vivessem a realidade da doutrina que ele havia ensinado antes. Ou seja, para ser mais claro, até o capítulo 3 da epístola àqueles crentes, Paulo esteve doutrinando. Mas a partir do capítulo 4, Paulo passa a colocar na consciência daqueles indivíduos que eles precisavam colocar em prática tudo aquilo que havia sido ensinado. Então, Paulo desenvolve essas 6 exortações, certo? Que tem a ver com aplicação prática, nos 3 capítulos seguintes. Vamos então até o capítulo 6, ou 6, quando vamos terminar com a 13ª lição do trimestre, mas hoje vamos apenas dar início a essas, ou ao estudo destas exortações. Então vamos à primeira, vamos falar um pouquinho dessa primeira exortação. Essa primeira exortação que Paulo faz, ela está voltada para o tema da imperiosidade, do comportamento digno, ou seja, compatível com a vocação cristã. Ou seja, Paulo está dizendo, é necessário que vocês tenham um comportamento que condiga com a vocação cristã. Aí vocês me perguntam, amado irmão, qual seria a vocação de todos nós enquanto cristãos, a qual está aqui externada por Paulo? Pois bem, essa vocação é a vocação decorrente da condição de remidos. Como fomos remidos pelo nosso Senhor, havemos de ter uma vida correspondente à condição de remidos. E essa condição de remidos nos dá ou nos implica bênçãos materiais e espirituais. Ou seja, havemos de viver como sendo discípulos de Cristo, não somente por nome, mas especialmente por prática cristã. Além disso, amados irmãos, essa primeira exortação que vamos estudar ainda traz um tema interligado, um outro tema interligado, qual seja o da necessária unidade da fé. A unidade que é provocada pelo Espírito, unidade esta que se dá pelo vínculo da paz. Amados e queridos irmãos, pela atuação do Espírito Santo no seio da igreja, tendo os crentes se aberto para que essa manifestação os conduza a uma vida cristã de redimidos, esses cristãos passam a gozar dentro do cenário da igreja de uma unidade de fé, de uma unidade perfeita, de uma unidade em que o Espírito Santo os dirige em tudo, e essa unidade traz algumas implicações. Essa unidade se traduz em modos de agir que vamos ver aqui como verdadeiras virtudes, como verdadeiros pressupostos para que exista essa unidade. E o primeiro pressuposto, a primeira virtude que nós identificamos para que esta unidade no seio da igreja seja real, é a humildade. Humildade, que vamos desenvolver na primeira parte ou no primeiro tópico da nossa lição. E isso fica claro quando lemos o versículo 2 do capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Efésios. A segunda virtude, o segundo pressuposto
que aqui identificamos é a mansidão, também no versículo 2 do capítulo 4. E, por fim, vamos encontrar uma palavra que muitos têm dificuldade até de pronunciar, longanimidade, né? Que vai traduzir uma realidade que começa a ser desenvolvida pelo apóstolo Paulo no capítulo 4, também versículo 2. Vamos, então, ao estudo específico de cada uma dessas partes, para que entendamos o que é que Paulo, pela inspiração do Espírito, quis transmitir não somente para a igreja lá em Éfeso ou da Ásia Menor, mas também para nós, já que estamos, eu volto a lembrar, diante de uma epístola eclesiástica, uma epístola que se volta ao ensino da igreja, enquanto igreja, considerando a individualidade de cada um, mas especialmente tratando da igreja enquanto corpo, enquanto coletividade de membros. Vamos então ao estudo primeiro aqui da humildade. E aí temos o primeiro tópico da lição, ou primeira parte, que assim nos pode ser transmitido. Para haver unidade, é preciso humildade. Olha como está relacionado. A unidade depende da humildade, certo? A unidade, corpo de Cristo, verdadeiro. Corpo de Cristo no sentido místico. Ela vai ter como pressuposto a humildade, que é exercida entre os cristãos, entre os membros da igreja. A palavra do grego que nos vai remeter à humildade é tapeino phronousi. Tapeino phronousi. Palavra esta que designa modéstia. Humildade quer dizer, portanto, ter modéstia no modo de agir. Então, conforme o ensino paulino, ensino ministrado por Paulo sob a inspiração divina, isto aí é uma virtude indispensável para fortalecer, para desenvolver a comunhão. E quando eu falo em comunhão, eu estou falando do viver prático dessa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amados irmãos, isso é uma necessidade que todos nós, como cristãos, havemos de ter e procurar meios para vivermos a verdadeira humildade, a fim de termos essa unidade. E, amados irmãos, isso é esperado dos crentes, isso é esperado daqueles que se dizem e querem ser cristãos efetivamente. Espera-se que eles sejam humildes diante de Deus, diante dos demais cristãos, diante do mundo. Isso aí é algo que grita aos nossos ouvidos nos tempos de hoje, em que existe, inclusive, até em alguns meios ditos cristãos, a exaltação do eu, a exaltação do homem, a colocação com um ponto de vista que parece até ser iluminista, no sentido de que o homem deve estar no centro de todas as coisas e não Deus. E, portanto, dentro desses cenários que até se dizem cristãos, muitos homens têm sido exaltados ao ponto de que a humanidade passou longe deles. Há, inclusive, alguns que se dizem ministros do Evangelho. Há, inclusive, alguns que dizem até que têm uma experiência com Deus, mas, na prática, o seu viver não condiz com a ideia de humildade. Humildade não é a realidade dele. Ser modesto não é a realidade dele. Mas a palavra de Deus diz que havemos de ter humildade, porque sem humildade é impossível a unidade. Amém, amados irmãos? Então vamos desenvolver o primeiro subtópico desta primeira parte da lição, e ele assim nos diz: modo digno de viver cristão. Qual é o modo digno de ser cristão, de viver como cristão? O que é que quer dizer essa palavra digno aí nesse contexto? Pois bem, Paulo, amados irmãos, ele, quando exorta, ele está apelando. E ele apela para que aqueles cristãos ali de Éfeso, ali da região da Ásia Menor, terem um comportamento compatível. Essa dignidade fala de compatibilidade. Essa dignidade fala de coerência. Com o quê?
com a vocação recebida da parte de Deus para sermos cristãos. E volto a dizer que essa vocação, esse chamamento que Deus nos fez para que exercêssemos uma realidade, é um chamamento que condiz com a vida de redimidos, com a vida de discípulos de Cristo, com a vida de imitadores de Cristo. Então, estamos sendo, ao fim, conclamados a sermos imitadores de Cristo, e assim como Cristo, sermos humildes. Eu recordo que ainda criança, muito criança, e toda criança tem as suas peraltices, eu tive as minhas, e certa vez eu escutei de minha mãe algo que já me chocou a primeira vez que o vi, assim se seguiram outras tantas que ela dizia, e era o ensino da parte de Deus, pela boca de minha mãe, para a minha vida. Ela dizia assim muitas vezes: como Jesus ensinou, devemos ser humildes. Isso ela dizia presa aquele trecho da palavra de Deus, o qual vamos comentar daqui a pouco, em que Cristo diz que haviam os seus discípulos de o imitarem, já que ele era manso e humilde de coração. Então, amados irmãos, a lição da humildade passa, portanto, pela ideia de que o verdadeiro humilde no contexto cristão é o indivíduo que está buscando copiar os passos de Cristo enquanto discípulo dele. Então, o seu comportamento é coerente com essa condição de cristão. É muito fácil, como eu disse, ver alguém que se diz cristão e o seu comportamento está destoando totalmente dessa realidade de humildade. Vamos ao segundo, ainda dentro desse primeiro subtópico, a segunda observação que eu tenho aqui de fazer. A exortação de Paulo, quando bem a analisamos, foi no sentido de que os fiéis de Éfeso ou da Ásia Menor tivessem um modo de vida condizente com esse chamamento. O chamamento divino, ele se manifestou nas nossas vidas. Cristo nos chamou. E quando atendemos esse chamamento com fé perseverante, com arrependimento, opera-se na nossa vida aquilo que Paulo vai ensinar e que foi objeto já dos nossos estudos aqui, ainda na Epístola aos Efésios. Quando se fala do processo de salvação, que a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que não nos gloriemos. Ou seja, o chamamento de Deus, ele se evidencia, ao qual podemos responder com fé. E quando isso acontece, o processo da salvação começa a se desencadear na nossa vida. Amados e queridos irmãos, então, havendo essa vida compatível com um chamamento, vida essa expressiva de humildade, nós estaremos sendo verdadeiros discípulos de Cristo. Estaremos sendo membros dessa unidade a qual me referi agora há pouco, membros da igreja, membros deste corpo que Cristo um dia vai tomar para si da terra, arrebatando nos ares. Amém, meus irmãos? Eu creio nessa promessa e estou esperando por esse momento, de forma que o meu coração treme, de forma que o meu coração se comove, ao pensar que a qualquer hora a trombeta soará, os céus se abrirão e o nosso Senhor aparecerá nos ares e nos tomará para estarmos com Ele por toda a eternidade. Ainda eu tenho uma terceira observação em cima desse primeiro subtópico. O apóstolo Paulo, contudo, ele destaca que a humildade, como um pressuposto para aqueles cristãos, ela se revela como um verdadeiro estilo de vida, coerente com essa unidade de igreja. Ou seja, não é o aspecto apenas individual que está sendo tratado quando Paulo exorta a que se seja humilde. Está-se também conclamando para que essa humildade esteja presente no contexto da igreja, a fim de que a igreja se fortaleça enquanto tal, a fim de que a igreja não seja uma igreja apenas de fachada, mas uma igreja verdadeira, autêntica, à luz da palavra de Deus. E nós devemos viver isso não somente diante de Deus, mas havemos de viver a humildade diante especialmente dos homens.
Havemos de viver a humanidade, a humildade dentro da igreja e também até fora da igreja. Devemos ser humildes. Pense nisso com carinho, porque isso é uma marca dos verdadeiros cristãos. E se você não está identificando a humildade na sua vida, você nem casa com o contexto da igreja e nem está imitando Cristo enquanto discípulo fiel. Vamos ao segundo tópico dessa primeira parte da lição, que nos vai falar da humildade. A humildade para os povos pagãos, amados irmãos, era uma atitude negativa. Era vista como uma fraqueza de caráter. Era vista como uma falta de amor próprio. Era assim que os povos pagãos viam. Os povos pagãos dali da região de Éfeso, com certeza, ao verem os crentes colocando em prática esses ensinos de Paulo, eles os questionavam. Os questionavam porque talvez na visão pagã, ao agir com humildade, a pessoa estava se rebaixando. E, infelizmente, muitos crentes ainda pensam assim, que ser humilde implica estar se rebaixando diante dos outros. Mas eu quero dizer, com base na palavra de Deus, a humildade do ponto de vista cristão, segundo o ensino paulino, inspirado pelo Espírito Santo, não é fraqueza, é virtude, é coisa que vem do alto, é coisa que transforma a nossa vida, é coisa que faz com que a presença de Deus, do Deus Trino, esteja em nós e todos notem. Porque o próprio Filho de Deus assim se fez humilde e revelou essa humildade para a salvação de todo aquele que crê. Amados irmãos, a humildade, portanto, quando a analisamos, havemos de primeiramente distingui-la. Se para alguém humildade é fraqueza, para nós é fortaleza. Se para alguém a humildade representa a falta de amor próprio, com isso, como cristãos, ou diante disso, como cristãos, havemos de admitir que estamos fortalecidos em Cristo, estamos em Cristo feitos ricos da sua presença por termos a experiência da humildade em nossas vidas. E temos aqui alguns exemplos dados pela própria palavra de Deus, são vários, mas a lição nos traz dois, e os dois são suficientes para entendermos a amplitude, a importância, a relevância da humildade. Que primeiro, temos aqui o exemplo da encarnação do próprio Cristo. Eu quero que os irmãos entendam que quando falamos de humildade, como uma virtude autêntica, havemos de pensar que ela não tem uma projeção para si apenas, para o indivíduo que é humilde apenas, mas ela tem uma projeção que na prática prestigia os outros. E isso fez Cristo quando encarnou. Quando Cristo encarnou, quando se deu o mistério relatado por Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículos 5 a 8, nós vemos a palavra de Deus dizendo que ele se humilhou. Cristo humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem. Ele que era Deus, tomou a forma de homem. Ele que era Deus, submeteu-se à morte de homem. Ele que era Deus, permitiu que sobre ele fossem descarregados todos os nossos pecados, tendo ele sofrido lá desde o Getsemane com aqueles pecados, e assim se completou o seu flagelo na cruz do Calvário, quando ali ele disse, está consumado, entrego ao Pai nas tuas mãos o meu espírito. Então o mistério da encarnação é um mistério que traduz humildade, porque Cristo, em assim fazê-lo, ele se reduziu à forma de servo. Ele se submeteu a uma forma da criatura, ou a forma da criatura, que um dia ele esteve formando com o Pai e com o Espírito Santo, como relata o Santo Evangelho e o livro do Gênesis. Amados e queridos irmãos, além do mistério da encarnação, como sendo o mistério que fala da humildade de Cristo, vemos Cristo aqui em vida, tomando ou praticando um ato que nos impacta, quando ele realiza a lavagem dos pés de seus discípulos. Cristo, em dado momento, ele querendo ensinar a seus discípulos, não por palavras, mas por ato. Os discípulos que constantemente
estavam preocupados qual era a posição que eles assumiriam no reino de Deus, uns querendo ser mais do que os outros. O próprio Cristo, diante disso aí, ele toma uma atitude. Ele pega uma toalha, ele coloca água em uma bacia e começa a demonstrar que iria lavar os pés dos seus discípulos. Aquele discípulo mais precipitado, nós sabemos quem é ele, o discípulo Pedro até se recusa no primeiro momento, porque ele reconhecia a autoridade de Cristo, mas ele se recusava que um servo, que um subalterno, estivesse tendo os pés lavados pelo seu Senhor. Mas Cristo mostrou a Pedro, não somente por palavras, mas pelo seu gesto, que aquele que é chamado para estar diante de Deus é chamado, acima de tudo, para servir. E em servindo, o nome de Deus é glorificado na vida desse indivíduo. Então, isso foi um exemplo de humildade que nos marca até hoje. Cuidemos que não estejamos copiando esse lindo gesto de Cristo apenas mecanicamente, como alguns segmentos religiosos fazem, certo? Há segmentos religiosos e várias linhas cristãs que andam fazendo esse procedimento, mas parece-me que isso não expressa, sinceramente, uma verdadeira humildade, mas tão somente um ritual, tão somente uma forma esvaziada de conteúdo. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos ao terceiro subtópico da aula, da primeira parte da lição de hoje, que nos diz assim: verdadeira humildade. A verdadeira humildade, amados irmãos, ela é produzida pelo Espírito Santo no crente. É uma coisa que havemos de ter como certeza absoluta. Humildade não está no crente de uma forma natural, não é inata ao crente. A humildade é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Essa humildade revelada pelo Espírito Santo de Deus, produzida pelo Espírito Santo de Deus, evidencia-se, no próprio exemplo de Cristo e evidencia-se no próprio ensino paulino como sendo algo que se inclina para a paz. O indivíduo que é verdadeiramente humilde, ele busca a paz. Ele tem a postura de fazer com que o seu ambiente, especialmente o contexto do seu lar, o contexto da igreja, seja um ambiente de paz. Ele luta de todas as formas. E quando algo quer perturbar essa paz, ele coloca em prática a bem-aventurança, em que Cristo ensina que bem-aventurado é o pacificador. Ele dá uma de pacificador e ele vive o pacificador e ele luta para ter paz. Também a humildade, meus irmãos, vai se traduzir em modéstia, em simplicidade. Quantos estão, no contexto cristão inclusive, que num ditado popular não pisam ou só pisam no chão porque não podem voar? Não é? Isso começa pelas roupas que vestem. Isso começa pela forma com que tratam as pessoas. Passou longe de simplicidade. O exemplo do mestre foi o exemplo de simplicidade. O mestre, quando aqui encarnou no ventre de uma pobre mulher, mas bem-aventurada mulher, que era Maria. O mestre, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura. O mestre, quando andou sobre burrinhos. O mestre, quando aqui esteve, não tinha várias mudas de roupa, tinha poucas mudas de roupa. E aconselhava, inclusive, a que não se tivesse muitos bens aqui na terra. Esse era o mestre Jesus. Era o exemplo puro da simplicidade. Ocasiões havia que ele poderia, inclusive, demonstrar que ele era Senhor. Mas ele preferia responder coisas do tipo: tu dizes, é a tua boca que fala. O mestre foi um exemplo de simplicidade. Amados e queridos irmãos, essa humildade que eu estou falando aqui, ela beneficia a coletividade. Quando você é humilde, não somente você é beneficiado, mas também o contexto em que você vive é beneficiado. Quando você é humilde, você carrega consigo uma paz que as pessoas podem estar até perturbadas, mas quando você chega perto,
você transmite aquela paz. Seja por gesto, seja por palavra, seja pelo próprio comportamento, e a pessoa sente a paz que está em você. Amados e queridos irmãos, quando eu falo de humildade, eu falo em algo que coopera com relacionamentos harmônicos. Quem é da paz não gosta de conflito. Quem é da paz vai procurar ter paz. Quem é da paz, se em alguma situação de guerra se apresentar, ele desfaz a situação de guerra, porque ele quer se relacionar harmonicamente com todos os seus irmãos, com todos os demais cristãos. Há pessoas na igreja que vivem de intriga. Há pessoas na igreja que gostam de levar palavras, muitas vezes, de calúnia, palavras de difamação a respeito de um irmão adiante. Isso promove uma dissensão, isso promove guerra, isso promove falta de paz no contexto da igreja. Essas pessoas não têm em si manifestadas da parte de Deus a humildade, não porque o Espírito Santo não tenha querido manifestar, mas porque elas não se abriram para esse toque de amor. Mas é necessário que os indivíduos que vivem no contexto da igreja, no contexto da família, eles cooperem com a humildade que têm, para que os relacionamentos sejam harmônicos. E harmonia nos fala de entendimento, e harmonia nos fala de perfeitos encaixes. Amados irmãos, a humildade promove a unidade. A unidade na igreja, o falar a mesma língua, o agir de modo compatível um com o outro, o ser harmônico enquanto igreja, enquanto corpo místico de Cristo, em que todos os membros interagem uns com os outros, sem que um interfira na função do outro, sem que um atrapalhe a razão de ser do outro. Isso fala da unidade, que em cada um de nós, ou por cada um de nós, deve ser buscada pelo exercício da humildade. Amém, amados irmãos? A humildade, portanto, amados, é algo contrário ao orgulho. Quer entrar no céu, deixa o orgulho de lado. É simples. Ah, mas eu não posso com as minhas próprias forças. Peça força a Deus. Se você é orgulhoso, Deus não vai te ouvir, nem nas tuas petições. O ouvido de Deus, pelo que percebemos à luz da palavra de Deus, ele é agravado para com quem é orgulhoso. Também, a humildade não tem nada a ver com arrogância, é o contrário de arrogância. Quantas pessoas arrogantes. Certa vez, faz pouco tempo, eu assisti a alguém de muita influência, um homem que, inclusive, assim, é muito querido em alguns meios, proferindo pela internet, por uma transmissão via internet, um ensino, e aquele homem tomou uma atitude arrogante para com alguém que dizia que o som estava ruim. Ele foi muito duro na sua forma de agir. Ele agiu com arrogância, com altivez. E eu quero dizer a você, se você tem um agir de orgulho e arrogância, você não está se assemelhando a Cristo, mas está se assemelhando àquele que um dia esteve diante de Deus com a postura rebelde, Lúcifer, que quis ser mais do que Deus, que quis brilhar mais do que Deus. E orgulhoso e arrogante que foi, sofreu dura pena e terá condenação eterna. Não se assemelhe a ele, se assemelhe a Cristo, com o exercício da humildade. A humildade que é algo incompatível, contrário ao egoísmo. O olhar para si próprio somente. Quantas pessoas há que são assim? Nas mais variadas situações e contextos sociais. Inclusive, há um estímulo social para que as pessoas sejam orgulhosas, para que as pessoas sejam muitas vezes arrogantes e egoístas no modo de agir. Talvez de uma forma não tão aberta, mas nas entrelinhas de tantos comportamentos ditados por este mundo que já é influenciado pelo inimigo das nossas almas,
em vários campos. Então, cuidemos para que vivamos a verdadeira humildade. Acabo com isso a primeira parte da lição, o primeiro tópico. Vamos ao segundo tópico, a segunda parte. Assim, podemos ver aqui na lição, para haver unidade é preciso mansidão. Tratamos agora de humildade, agora vamos falar de mansidão como pressuposto da unidade. A mansidão, quando nós olhamos a palavra de Deus, mais precisamente o versículo 2 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, nós notamos que no seu original grego é tida como sendo prautes. Prautes, palavra grega que vai designar gentileza. Prautes quer dizer gentileza. Amados irmãos, é necessário ter gentileza da parte de cada um de nós para com Deus, para com os crentes e para até com os não crentes. Isso está no ensino paulino dirigido aos Efésios, e isso é visto como uma virtude que fortalece, que promove o desenvolvimento da comunhão, da unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Isso tudo entre os cristãos. E digo mais, espera-se que os verdadeiros cristãos sejam mansos. Espera-se que os verdadeiros cristãos, eles já estejam capacitados pelo Espírito Santo para administrar conflitos, realizando a paz e a conciliação na igreja. Por isso que eu acabei de dizer há pouco. Como está interligada a ideia de humildade com a ideia de mansidão, de ter uma postura gentil, de ter uma postura doce, de ter uma postura terna. Isso incomoda muitos, né? Quando chega aquele irmão, às vezes, tratando muito amavelmente o outro, com uma ternura de ser, tem gente que se incomoda, né? Quando, na realidade, aquilo é provocado pelo Espírito Santo e é o que o Espírito Santo deseja que esteja presente entre os cristãos. Uma postura terna, uma postura de gentileza constante. Vamos ao primeiro subtópico desse segundo tópico ou segunda parte da lição de hoje. Mansidão como aspecto do fruto do Espírito. Quando abrimos a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vamos ver a mansidão sendo apresentada como uma daquelas facetas, como um daqueles prismas que se contém no chamado fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que o Espírito Santo produz em nós. Mas ele tem várias facetas, ele tem vários modos de se apresentar. Então, a mansidão é um desses modos. A mansidão é uma dessas facetas que vai se evidenciar nos fiéis. E olha bem o que eu vou dizer agora. É derivada esta virtude da humildade. Então, quando estamos sendo mansos, estamos na prática trazendo para as nossas vidas a realidade da humildade que já em nós habita. Então, quando somos humildes, nós consequentemente nos tornamos mansos. Manso, tendo uma postura terna, uma postura cortês, gentil, paciente. Quem é manso é um constante exercente de paciência. O que é difícil na realidade de hoje, mas não impossível, porque o Espírito Santo pode produzir tudo isso em nós. Portanto, não havemos de estar o tempo todo nos desculpando por não sermos pacientes, porque isso é uma obra de Deus em nós, que deve ter uma manifestação constante em nós. Sejamos, portanto, pacientes. E isso é uma das formas pelas quais se evidencia a ideia de mansidão, que vai derivar da ideia de humildade em nosso ser. Mansidão na prática, amados irmãos, consiste em atitudes moderadas. Ou seja, quando é que você é moderado? É quando você pensa bem antes de praticar algo. É quando você controla, e olha que quando eu falo isso, eu já estou tocando em outra faceta do fruto do Espírito, que é a temperança, o autocontrole.
Então você dosa a sua maneira de agir depois de estudar qual é a melhor maneira de se portar. Mansidão, amados irmãos, consiste em tratamento bom aos semelhantes. Você tratar bem as pessoas é imprescindível. Você é cristão, enquanto tal, você é conclamado a dispensar para as pessoas um bom tratamento. Também, quando falamos nesta virtude que é a mansidão, vemos que mansidão se traduz em não precipitação, em não ser precipitado nos seus atos. Olha que isso está muito próximo com a moderação, não é? Mas o precipitado é aquele que age rápido e no seu agir rápido ele pode estar praticando algo que desagrada, que fere, que contraria, inclusive, a palavra de Deus. Agora, estando tudo isso presente em nós, é possível ser visto, não somente por aqueles que estão perto, mas pelos que estão longe, o caráter de Cristo em nós formados. Então, cuidemos de termos esse caráter de Cristo. Não apenas por dizer que somos cristãos, mas porque somos inicialmente humildes. Isso nos vai trazer mansidão, e a mansidão nos vai trazer essa capacitação espiritual que vai se traduzir em moderação, em bom trato, em não precipitação, e o caráter de Cristo com isso se evidencia nas nossas vidas. Vamos ao segundo subtópico dessa segunda parte. Moisés foi um exemplo, né? Assim como Cristo. Então, vamos tratar aqui de grandes exemplos de mansidão que a palavra de Deus nos traz. Moisés, um exemplo de mansidão. Quando eu li isso pela primeira vez na palavra de Deus, estudando um pouco da vida de Moisés, eu rapidamente lembrei de poucos anos antes, quando ele foi reconhecido como manso, 40 anos antes de ser reconhecido como manso, Moisés havia assassinado um egípcio. Isso foi a causa, inclusive, dele ter fugido do Egito. Então, Moisés, 40 anos depois que saiu da condição de filho da filha de Faraó, depois que saiu da condição de talvez sucessor do trono do Egito, Moisés, ele agora, tendo exercido humildade atrás das ovelhas de Jetro, seu sogro, no meio do deserto, Moisés agora era manso. Ele aprendeu a ser humilde atrás das ovelhas e não mais como líder de um exército, que ele era lá no Egito. E agora Moisés, ele era manso. O homem mais manso, diz a palavra da terra daquela época. Era o homem mais manso da terra naquela época, diz a palavra de Deus. Amados irmãos, quando assim pensamos, vamos procurar razões, porque Moisés foi assim enquadrado como um homem manso. E aí vamos achar na própria palavra de Deus. Moisés, amados irmãos, muitas vezes, depois da maturidade espiritual que ele recebeu atrás das ovelhas de seu sogro Jetro, Moisés, ele agora tinha uma postura diferente. Ele não iria mais matar porque viu agressão, mas ele agora, muitas vezes, na sua própria pessoa era agredido, no seu próprio ser agredido e não revidava. Ele não guardava rancor. Nós vemos isso no próprio livro escrito por Moisés, livro de Números, capítulo 12, onde vemos uma insurreição praticada por sua irmã Miriam e por seu irmão Arão, que discutiam sobre a autoridade dada por Deus a Moisés. Moisés em nenhum momento revidou. Moisés, inclusive, teve uma postura até de buscar de Deus o perdão para seus irmãos, mesmo tendo eles traído a confiança de Moisés, mesmo tendo eles se levantado contra Moisés. Não revidou Moisés. Moisés não guardou rancor. Esse era o homem mais manso da terra. Então, quando agredirem você, lembre dessa lição. Lembre de Moisés. Quando agredirem você, não guarde rancor. Quando agredirem você, não revide. Lembre que a vingança é de Deus. Lembre que o amor de Deus pode alcançar inclusive aquele que te fez mal. Amém? E por esse exemplo de mansidão, Deus pode alcançar
a vida que está perdida daquele que ofende. O segundo exemplo é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é evidente em tudo, enquanto manso que ele foi. Cristo, não somente uma vez, mas por várias vezes, ele sofre calúnia, ele sofre injustiça, ele sofre difamação, mas a palavra de Deus diz que ele teve o autocontrole nisso tudo. Ele se manteve calado diante disso tudo. Há alguns que chegam a dizer, a conjecturar, à luz do estudo da palavra de Deus, que na própria família, entre os próprios familiares, não se acreditava em Cristo e se questionava a sua autoridade, se questionava a condição de Cristo enquanto Messias, mas ele manteve o autocontrole. Ao ser julgado injustamente, ele nada disse contra os seus acusadores. Lá preso na cruz do Calvário, ele dizia para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. O exemplo de Cristo, quando é levado à cruz, é o exemplo que desde os profetas já gritava para a cristandade e para o povo judeu, no sentido de que ele iria para o matadouro como ovelha inocente. E ele não se recusaria a isto. Exemplo de Cristo, exemplo da mansidão. Amados irmãos, vamos para o terceiro subtópico desse tópico, que é o segundo ou segunda parte da lição, que nos traduz a verdadeira mansidão. A mansidão autêntica é identificada entre os crentes. Primeira característica, disciplinados. Entendam, disciplinados não é os que estão submetidos a uma disciplina eclesiástica, não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo de disciplinados, eu quero dizer aqueles que são organizados, ordeiros. Aqueles que têm uma vida de uma prática em que se aproveita todo dia, em que se tem tempo para tudo, especialmente servir a Deus. Então, quando eu falo de mansidão e procuro quem é manso, tenha certeza que uma primeira característica é essa, é ter uma vida disciplinada. Segunda característica, uma vida de perseverança, mesmo diante das perseguições. Quem é crente, está sofrendo perseguição, continua crente. Quem é crente no meio da dificuldade, continua crente. Quem é crente, tendo uma situação de adversidade em que o barco da sua vida, como se tivesse sido lançado em alto mar, ele continua crente. Então a marca da mansidão se evidencia na vida daqueles que perseveram mesmo quando estão sendo perseguidos. E perseguição vem de fora e vem de dentro da igreja. Então se mantenha firme. Não é um ventinho que vai dar na tua vida que vai te tirar da presença do Senhor. Tem muita gente que está fora da igreja e talvez esteja me ouvindo neste dia de ministração e possa estar dizendo assim: mas eu saí da igreja porque fulano me fez mal, porque Beltrano me fez mal, porque alguma coisa aconteceu lá na igreja. Você saiu da igreja porque você não tinha compromisso com Cristo. Porque quem tem compromisso com Cristo, expressado nessa vida de mansidão, nessa vida de discípulo de Cristo, ele não vai ceder à perseguição. Louvado seja o nosso Deus. Eu me pergunto muitas vezes, será que alguém sendo perseguido no bom trabalho que tem, vai deixar o trabalho porque está sendo perseguido? Mas há pessoas que dizem que deixa a igreja porque foi perseguido. Isso é incompatível com a lógica de ser cristão. Amados e queridos irmãos, quando falamos ainda aqui de mansidão e procuramos característica, nós vamos ver que quem é manso não revida agressões sofridas. O ensino de Cristo foi: se te baterem uma face, oferece a outra. Não foi de revidar, não foi de pagar mal com mal, pelo contrário, foi de pagar o mal com o bem. Queridos irmãos, quem é manso não emite juízo apressadamente. Quem é manso não vai estar julgando precipitadamente os outros. Quem é manso vai observar. Quem é manso vai pedir graça. Quem é manso vai pedir sabedoria da parte de Deus para poder analisar e ter um veredito. Não para julgar por inferno, que isso aí é algo que somente Deus pode fazer.
mas para reconhecer, como diz a palavra, muitas vezes uma árvore pelos seus frutos. Mas até para isso, tem que ter uma postura não apressada, não precipitada. E isso é evidência da mansidão. Quem é manso não cede a provocações. Está sendo provocado? Você está dentro do contexto do trabalho, do contexto da igreja, em outro contexto social está sendo provocado? Não ceda, mantenha-se firme. Mantenha-se aos pés de Cristo, peça graça ao Senhor, o Senhor vai dar condições de você por tudo isto passar, e Ele vai te dar a vitória, porque o nosso Deus é um Deus que não falha em seus propósitos, e até de uma situação ruim, Ele suscita o bem. Amados irmãos, quem é manso não alimenta ressentimentos. Quem é manso não fica ressentindo. Quando vamos ver a palavra ressentir, ressentir quer dizer sentir novamente. Alguém fez um mal e a pessoa ficou condoída. Aí quando é num determinado momento da vida, já passou até aquele momento em que a pessoa foi ferida, ela ressente, ela volta a sentir, ela se entrega àquele ressentimento, ela se entrega novamente àquela dor. Amados irmãos, quem é manso tem que se desprender dessas coisas. Quem é manso tem que agir como diz um hino. Uma bela canção de adoração que diz que quem é alvo do amor de Deus não vai ficar preso a estas coisas de ressentimento, porque Ele ama. Pense no amor de Deus que suplanta tudo aquilo que é causa para o teu ressentimento. E viva a mansidão. Amados irmãos, a mansidão autêntica implica autocontrole emocional. Quando você é manso, você naturalmente desenvolve a temperança, que é uma outra faceta do fruto do Espírito. Você, quando é manso, você tem controle emocional. Tudo está caindo, mas você está sentindo a paz de Cristo. Tudo está desmoronando, mas você está firme na rocha. Tudo está caindo, mas o seu fundamento não falha, que é o Cristo vivo. O Cristo que te dá mansidão. Amados e queridos irmãos, mansidão, portanto, não vai implicar inferioridade ou fraqueza. Mansidão é fortaleza. Mansidão vai nos implicar submissão do homem a Deus e a sua palavra. Quem é manso não vive na igreja querendo afrontar um e a outro, e especialmente a liderança eclesiástica. Quem é manso é submisso a Deus. Quem é manso é submisso à sua palavra. Quem é manso não toma atitudes de rebeldia contra a igreja, contra a liderança da igreja e contra, acima de tudo, Deus. Quem é manso tem um comportamento que não condiz com isso aí. Vamos ao quarto subtópico e último desta segunda parte da lição. A mansidão pressupõe conciliação. O crente manso, amados irmãos, ele evidencia-se como manso pelo comportamento conciliador. Está ali alguém brigando? Ele interfere e ele tenta conciliar. Infelizmente, algumas pessoas que vê outro brigando e no popular põe fogo na fogueira, ou põe lenha, na fogueira. Promove, portanto, o aumentar daquele conflito, ao invés de conciliar. E conciliação fala de trazer para o campo da harmonia aquilo que estava desarmonizado. Quem é manso, amados irmãos, é reconhecido enquanto tal pelo equilíbrio nas adversidades. Está sendo ou tendo o barquinho sacudido por ondas, mas está equilibrado, está em pé. O manso, ele é pacificador, como eu já tinha falado. O manso, amados irmãos, ele não tem sentimento faccioso. Nada na igreja que se faz presta para ele. Se o pastor dá uma palavra, não foi uma boa palavra. Se o coral canta, não foi bom para ele aquele louvor. Ele fica encontrando defeitos mil no contexto da igreja, no sentido físico, porque a igreja mística ela é perfeita, louvado seja Deus. Mas ele busca defeitos mil que existem porque somos seres humanos. E aí ele começa a dizer, essa igreja não presta mais para mim. Eu tenho que formar uma outra igreja.
e fica disseminando no meio do povo, sentimento faccioso que ele tem em si, querendo romper com o aprisco de Deus, querendo meter a mão nas ovelhas que não foram confiadas a ele, e vem como um lobo para trazer para fora, ou para levar para fora do aprisco, as ovelhas que não são suas, para lá elas se perderem muitas vezes. Então quem é manso não tem espírito de facção, de divisão no meio da igreja, de dissensão no meio da igreja, de porfia no meio da igreja. Quem é manso é diferente de tudo isso. Quem é manso promove a unidade por meio da paz, pela operação do Espírito Santo no meio da igreja. Louvado seja Deus. Vamos ao terceiro tópico da lição, terceira parte, que tem-nos assim o título: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A longanimidade, amados irmãos, palavra que é tirada do texto grego original como macrotúmia, se traduz pela ideia de tolerância. Ser longânimo é ser tolerante. Isso está no ensino paulino, aqui para os Efésios. É uma virtude indispensável para fortalecer a igreja, para desenvolver a comunhão que é algo da realidade da unidade da igreja promovida pelo Espírito Santo mediante o vínculo da paz. Então, entre os crentes deve haver longanimidade. Quem olha para um crente deve dizer: ali vai um indivíduo tolerante, um indivíduo longânimo, um indivíduo que é tardio em irar-se. Antes os erros, antes as fraquezas, inclusive, alheias. E ele está disposto a liberar perdão. Isso aí é um tema muito delicado, no meio da igreja, inclusive. Ou seja, quem é manso, ele vai ver o erro do outro, mas ele não vai tomar aquele erro do outro como uma agressão para gerar ressentimento. Mas ele vai ver o erro do outro como motivo de amar o outro e dispensar perdão sobre aquele outro. Primeiro subtópico aqui da última parte da nossa lição: a longanimidade como aspecto do fruto do Espírito. Então, no encadeamento, nós vamos ver, primeiro, a humildade, que vai gerar mansidão, e a mansidão vai apontar para a longanimidade, para o tardio em irar-se. Então, a longanimidade, amados irmãos, é uma dessas facetas do fruto do Espírito nos fiéis. A longanimidade é entendida como paciência, ter tolerância, ter uma vida de constância. Isso aponta para equilíbrio. Queridos irmãos, o longânimo, que é o indivíduo que tem longanimidade, ele pode, na prática e com base no amor, tolerar com paciência. Tolerar com paciência o quê? O mau comportamento do outro, o erro do outro, o erro alheio. O indivíduo que é longânimo, ele é capacitado por Deus a agir com paciência diante dos erros que os outros cometem. Meu Deus, se Deus não fosse longânimo para comigo diante de tantos erros como pecador que sou por essência, eu já estaria perdido. Mas fui alcançado pela graça. E você pode ser também aí onde você está, alcançado pela graça de Deus, que pelo sangue de Cristo nos cobriu de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados e iniquidades, e nos deu uma novidade de vida, nos convidando a que sejamos longânimos, assim como Ele é. Amados irmãos, quem é longânimo e, portanto, tolera e, portanto, tem um procedimento de ser paciente, ele suporta as tribulações da vida, as adversidades da vida. Quem é longânimo, portanto, vai fazer do Salmo 40 a sua oração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Era um exercício da parte do salmista de longanimidade. O próprio Deus, diz a palavra de Deus, é longânimo. Ele é tardio em irar-se. Vamos ver no livro profético de Naum, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus evidenciando a longanimidade de Deus, bem como no Salmo 86, verso 15. Vamos ao segundo subtópico dessa última parte da lição: suportando uns aos outros em amor. Amados irmãos, no contexto em que há ser humano, sempre tem hostilidade. Sempre tem aquele que diz, como eu falei na semana passada, para o irmão, que não vai com a cara dele, simplesmente gratuitamente.
Se olha para o irmão e diz, como eu não fui com a cara dele, eu vou maltratá-lo. Como eu não vou com a cara dele, eu vou tratá-lo de uma forma a dispensá-lo, a tê-lo longe de mim, a fazer com que ele até tenha raiva também de mim. Então, no contexto das hostilidades, que são típicas da vida do cristão enquanto caminha aqui nesta terra, e assim acontecia lá com os Efésios, Paulo ele vai ensinar que os crentes, olha bem isso que eu vou falar agora, têm o dever de suportarem-se uns aos outros em amor. Eu me deparo aqui com algo muito interessante. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Depois Cristo vem e diz, vocês devem amar uns aos outros como o Pai os amou. Aí chega Paulo e traz um outro lado da moeda, porque esse primeiro lado foi o lado que eu posso dizer ativo, o exercício prático que depende de ações. Mas quando Paulo chega e complementa esse ensino, ele está dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. É o lado passivo dessa história. É o lado de tolerar, de suportar. Então somos convidados a isso aí, a viver suportando-nos muitas vezes uns aos outros em amor. Amados irmãos, isso quer dizer que havemos de muitas vezes tolerar os excessos dos nossos irmãos, né? Traduzidos em provocações, em atitudes carnais, em atitudes que nos convidam a não revidar, mas a exercermos amor. Vamos ao último subtópico da lição de hoje, da terceira parte, o perdão como premissa do amor. A longanimidade, amados irmãos, é praticada quando há um tratamento com tolerância mútua entre os crentes. Longanimidade, portanto, não é algo que parte apenas de um, mas de um para com o outro e vice-versa. Longanimidade é algo mútuo entre os crentes, e isso implica amarem-se eles ardentemente uns aos outros, com pureza de coração, com perdão dispensado mutuamente uns aos outros. Muitos corações não estão mais dispostos a perdoar. No contexto, inclusive, da igreja, em que se ensina o amor, aqueles muitas vezes que estão ensinando o amor não perdoam. Aqueles que ensinam o amor, eles são contrários ao perdão e ficam se escondendo na justificativa de que, olha, eu não recebi forças para perdoar. Busque as forças em Deus para perdoar, porque elas estão à disposição de todos nós. E como é que havemos de dizer que amamos Deus, se nem amamos ao irmão que não vemos, não tendo visto nós a Deus? Como é que dizemos que amamos a um Deus que não vemos, não tendo amado aos irmãos a quem vemos, eles que são imagem e semelhança do Deus Trino? Amados e queridos irmãos, assim é vivenciado entre os cristãos o amor. O amor que é um atributo divino. Deus é amor, diz a palavra de Deus. O amor que é um aspecto do fruto do Espírito. Quando diz lá, e o fruto do Espírito é amor, começa com ele. O amor é uma virtude altruísta, ou seja, de fazer o bem ao outro, sem esperar que se tenha uma contrapartida. Atitude altruística ou virtude altruística esta que leva a tratar os outros como gostaria de ser tratado. Isto está no Evangelho, isto está no Evangelho segundo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus vai nos trazer essa lição, que lá quando eu estudei direito, é visto como o coração do princípio da boa-fé. Tratar os outros como se gostaria de ser tratado. Então, haja assim. Isso reflete o amor de Deus na sua vida, isso se traduz em longanimidade. Amados irmãos, vamos à conclusão. Na primeira dessas exortações que eu me referi no início, que Paulo dirige aos cristãos em Éfeso ou na região da Ásia Menor, Paulo ensinou sobre o comportamento que esses cristãos deveriam ter, a fim de poderem viver a sua vocação. A vocação de todos nós, inclusive, é esta mesma dos Efésios, a vocação de remidos e de alvos da bênção de Deus, como igreja, como corpo de Cristo, como unidade, como perfeição trazida pelo Espírito Santo sobre a face da terra. O apóstolo Paulo, em complemento, ainda nos traz que
a realidade que era para os efésios também é para nós, no sentido de que nós devemos vivenciar aqueles pressupostos da unidade, quais sejam a humildade. Quando observamos a humildade, ela fortalece a unidade. A mansidão a qual possibilita gerir conflitos, a longanimidade, que nos permite suportar erros e dispensarmos perdão uns aos outros. Ou seja, amados irmãos, estando presentes entre os cristãos essas três virtudes, é possível uma perfeição de unidade pelo operar do Espírito Santo entre os crentes. E toda dissensão com isso vai ser dissipada. E o nome de Deus vai ser glorificado sobre as nossas vidas. Então você é convidado a viver essas três virtudes, quais sejam humildade, mansidão e longanimidade. Isso vai trazer para a igreja unidade. E tudo aquilo que for contrário à unidade vai ser dispersado e o nome do nosso Senhor será glorificado na nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem propiciado neste dia e louvá-lo por essa grande vitória que temos a partir do ensinamento à luz da palavra de Deus. Oremos, portanto. Amado e bendito Deus, queremos te agradecer por tudo que tu nos tem propiciado até então. Queremos te louvar ainda por todas as outras bênçãos que tu nos tem reservado. Queremos louvar o teu santo nome neste dia e dizer que tu és maravilhoso, que tu és bendito, que tu és longânimo para conosco. E por isso, Senhor Deus, estamos aqui em pé sustentados pela tua mão potente. Amado e bendito Deus, que o ensino da tua santa palavra hoje ministrado penetre nos corações e venha trazer frutos para a tua glória. Fica conosco, nos abençoe em tudo mais que iremos ainda fazer neste dia e manifesta a tua glória sobre a vida daqueles que escutaram esse ensino, que viram esse ensino, que receberam esse ensino através da transmissão que está sendo feita. Pai de amor, Deus de misericórdia, é assim que nós louvamos, é assim que nós te pedimos, é assim que nós já te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Vamos, amados irmãos, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos, todos digam amém, até a semana que vem, Deus o abençoe.